Fala galera, sejam bem-vindos ao vídeo de exercícios da Academia Dev. Para quem não me conhece, eu sou o professor Marcos Eduardo. Então, o tema desse exercício ele está relacionado à álgebra linear. Ele é o primeiro exercício de 4 exercícios ao qual nós vamos resolver, tudo bem? Nesses primeiros 4 vídeos. Então, nesse primeiro vídeo, o tema do exercício é álgebra linear, com ênfase na teoria de determinante de matrizes e inversa de matriz, ok? Então vamos continuar vendo o enunciado do exercício. Então, utilizando o método de Laplace, calcule o determinante da matriz A. Se possível, calcule a inversa da matriz A utilizando o método prático. Então, a matriz A é a matriz de ordem 3 por 3 quadrada, então, onde a primeira linha tem os elementos 2, menos 1 e 1, na segunda linha menos 1, 1 e 1, e na terceira linha 1, 1 e 0. Então eu quero usar o método de Laplace para calcular o determinante da matriz e, se possível, a inversa da matriz A pelo método prático. Então por que se possível? Porque lá da teoria de matrizes, de inversa de matrizes, nós sabemos que se o determinante da matriz for igual a zero, a matriz A não vai possuir, ok, inversa. Ou seja, se a matriz é uma matriz singular, ou seja, o determinante é igual a zero, a matriz não possui inversa. Se o determinante da matriz for diferente de zero, ou seja, a matriz é não singular, então a matriz possui matriz inversa. Então vamos calcular então primeiramente o determinante da matriz pelo método de Laplace. Então, calcular o determinante da matriz A pelo método de Laplace, eu vou usar então os cofatores da matriz A com relação à linha 1 da matriz. Por quê? O determinante de A vai ser A1, que é o elemento A1 da matriz, vezes o cofator A11, mais o elemento A12, vezes o cofator A12, mais A13, o elemento da matriz, vezes o cofator A13, ok? Então esses A1J's aqui, ó, são os cofatores de A com relação à linha 1, ou seja, eu vou estar eliminando a linha 1, ok? Para calcular o cofator e ficar variando a eliminação das colunas 1, 2 e 3 para calcular os 3 cofatores aí que aparecem na fórmula. Então, o primeiro cofator que eu vou calcular, esse aqui, ó, o A11, ele está relacionado com a eliminação da primeira linha com a primeira coluna. Então esse 2 aqui, ó, é justamente o elemento da matriz A11. Aí o cofator fica menos 1 ao quadrado. Por que fica menos 1 ao quadrado? Porque é menos 1 elevado a I mais J. Então eu estou calculando I igual a 1, J igual a 1. Então fica menos 1 ao quadrado vezes o determinante da matriz que sobra, ok? Que é essa matriz 2 por 2 aqui, ó. Ela está sobrando, ok? Quando eu elimino a primeira linha e a primeira coluna. A segunda parcela aí da fórmula vai ser o elemento A12, que é justamente o pivô aqui, ó, relacionado à eliminação da linha 1 com a coluna 2, vezes menos 1 elevado ao cubo, ou seja, menos 1 elevado a linha 1i, né, mais a coluna 2j, então fica menos 1 ao cubo, vezes o determinante do restante da matriz que sobra na eliminação. Então fica o quê? Menos 1 e 1 na primeira linha e 1 e 0 aqui na segunda linha. Então fica essa determinante de uma matriz 2 por 2. E por fim, a última parcela, com referência ao terceiro cofator da primeira linha, vai ficar 1, que é justamente o elemento aqui, ó, da interseção da eliminação da linha 1 com a coluna 3, vezes menos 1 elevado à quarta. Essa potência aqui é justamente a soma da linha 1 com a linha 3, então dá 4, vezes o determinante da matriz 2 por 2, que é o que restou aqui, ó, menos 1 e 1, 1 e 1. Então, já apliquei o método, agora basta eu resolver os cálculos aí de cada parcela. Então, na primeira parcela, eu vou ficar com 2 vezes menos 1 ao quadrado dá 1, vezes o determinante dessa 2 por 2, que é fazer a multiplicação dos elementos da diagonal principal menos a multiplicação dos elementos da diagonal
secundária da matriz. Então vai ficar 1 vezes 0 menos 1 vezes 1. A segunda parcela aqui, ó, vai ficar menos 1 vezes menos 1 ao cubo dá menos 1 vezes o determinante dessa matriz aqui. Então vai ficar menos 1 vezes 0 menos 1 vezes 1. Agora a última parcela, resolvendo aqui, vai ficar 1 menos 1 vezes menos 1 elevado à quarta potência dá 1 vezes o determinante aqui dessa matriz 2 por 2, que vai dar menos 1 vezes 1 menos 1 vezes 1. Ok? Então, continuando as continhas aí para chegar no resultado final. Na primeira parcelinha aqui, ó, vai ficar 2 vezes 1 dá 2. 1 vezes 0 dá 0, menos 1 vezes 1 dá menos 1. Então, fica 2 vezes menos 1 nessa primeira parcela, mais menos 1 vezes menos 1 dá 1. Menos 1 vezes 0, 0. Menos 1 vezes 1, menos 1. Então, fica mais 1 vezes menos 1. Mais, então agora a última parcelinha aqui, ó, que falta calcular. 1 vezes 1 dá 1. Aí, menos 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. Menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Então, menos 1 dá menos 2. Então, fica 1 que multiplica menos 2. Então, essa soma toda aqui com esses produtos vai dar menos 2, menos 1, menos 2, que dá menos 5, ok? Então, o determinante da nossa matriz A, ele é igual a menos 5. É diferente de zero, portanto, A é não singular. Então, se é não singular, a gente pode calcular o determinante, ou, desculpa, a inversa da matriz A, ok? Então, para calcular a inversa da matriz A, porque ela é invertível, porque o determinante dela é diferente de zero, vamos calcular utilizando o método prático. Ou seja, vou criar aqui a matriz aumentada, né, fazendo a relação de A com a sua identidade de mesma ordem, ok? E vou aplicar operações elementares sobre as linhas da matriz de maneira a tentar obter, transformando A na matriz identidade de ordem 3 e durante a operação, quando eu chegar com A na identidade 3, de ordem 3, essa identidade aqui ela vai gerar então a nossa matriz inversa A-1, ok? Então, dessa forma aí, colocando a matriz A ao lado da matriz identidade, nós ficamos então com essa matriz aumentada aqui, ó, 2, menos 1 e 1, 1, 0, 0, menos 1, 1 e 1, 0, 1, 0, 1, 1 e 0, 0, 0, 1. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que olhar para a matriz A aqui, ó. É ela que eu tenho que transformar na identidade de ordem 3. Então, quando eu fizer as operações e no final eu chegar nessa identidade de ordem 3 aqui, do lado esquerdo, ok? O que me sobrar aqui do lado direito é a matriz inversa da matriz A. Então, vamos lá. Então, no primeiro passo, para simplificação de conta de passos, eu vou trocar, ok, de posição a linha 1 com a linha 3. Desculpa aí, houve um erro de digitação, aqui é 3, não é 2. Ok? Linha 1 com linha 3. Então, vou trocar essas duas linhas aqui, ó, de posição. Então, quando eu faço isso, a linha do meio, que é a segunda linha, não altera. Então, toda a linha aqui, ó, da matriz anterior, ou seja, a linha 1, ó, ela veio todinha aqui para ser a linha 3 e a linha 3 passou a ser ela todinha a linha 1, ok? Então foi a primeira manipulação, ou seja, a primeira operação elementar que eu fiz na matriz aí. Repetindo a última matriz, ok? Então agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que zerar esse cara e esse cara aqui, ó. Beleza? Então, como o meu pivô aqui já está 1, eu vou somente fazer o quê? A L2 vai receber L1 mais L2, ok? E a L3 vai receber menos 2L1 mais L3, ok? Então, menos 2L1 mais L3. Então, quem eu não estou alterando? Não estou alterando a linha 1. Então, observem que depois de aplicar os passos, a linha 1 se manteve igual, ok? Então, quando eu faço linha 2 recebendo linha 1 mais linha 2, eu vou obter uma nova linha 2, que é justamente essa linha aqui, ó, 0, 2, 1, 0, 1, 1. Então, pausem o vídeo aí, quem tiver com dúvida,
ok? E faça aí passo a passo, confere que quando soma-se a linha 1 com a linha 2, o resultado obtido é justamente elemento a elemento, essa nova linha aqui. A mesma coisa a linha 3, ela vai receber menos 2L1 mais L3. Então vou multiplicar por menos 2 a primeira linha e vou somar com a linha 3 aqui, ó. Então vai ficar menos 2 a primeira linha, todos os elementos vão ser multiplicados por 2, menos 2, e vou somar elemento a elemento com a linha 3. Então isso vai me gerar essa nova linha, 0, menos 3 e 1, 1, 0 e menos 2. Ok? Então vou pegar essa matriz aqui, vou repetir ela no próximo slide e vou continuar a partir dela. Então repetindo ela aqui, ó, vou repetir. O próximo passo, ok, é transformar esse pivô aqui, ó, em 1. Ele é 2, eu quero transformar em 1. Então vou multiplicar essa linha por meio, ok? Todos os elementos vão ser multiplicados por meio. Então linha 2 vai passar agora a ser meio linha 2. Então a linha 1 e a linha 3, ó, elas não se alteram. Tá vendo? Deixei do jeito que está nesse passo. O passo é só multiplicar por meio a linha 2. Então, quando eu multiplico por meio a linha 2, todos os elementos vai ficar 0, 1, meio, 0, meio, meio. Ok? Agora, vou repetir novamente essa última matriz aqui na ponta para poder seguir a partir dela. Então, essa matriz foi a última matriz obtida aqui. Então, o próximo passo, né, para transformar ela numa matriz de identidade é zerar esse cara e esse cara, essas duas posições. Então, o que eu vou fazer? Para a primeira, eu vou multiplicar por menos 1, ok? A linha 2 e somar com a linha 1. Então, a L1 vai receber menos L2 mais L1. E a terceira linha, para zerar esse cara, vou multiplicar por 3 a L2 e somar com a L3. Então, L3 recebe 3 vezes L2 mais L3. Então, isso gera uma nova matriz. Então, observem que não alterei a linha 2. Eu só estou alterando linha 1 e linha 3. Então, o primeiro passo aqui, ó, L1 recebe menos L2 mais L1, vai dar essa linha aqui, ó, 1, 0, menos meio, 0, menos meio e meio. Agora, alterando a linha 3 recebe 3L2 mais L3. Quando eu faço essas operações aqui, elemento a elemento das linhas, vai dar a linha 0, 0, 5 meios, 1, 3 meios e menos meio. Ok? Agora, o próximo passo é o quê? É pegar esse pivô aqui e transformar ele em 1. Então, vou repetir a matriz aqui do lado novamente. Esse cara aqui, eu quero transformar ele em 1. Então, vou multiplicar toda a linha por 2/5. Quando eu faço isso, quando eu multiplico 2/5 por 5 meios, dá 1. Então, a operação é essa. Multiplicar a linha 3 por 2/5. Então, nesse passo, eu não estou alterando nem linha 1, nem linha 2, apenas a linha 3. Então, quando eu faço isso, a linha 3 é a que vai ser modificada, então fica 0, 0, 1, 2/5, 3/5 e menos 1/5. Ok? Quando eu multiplico a linha toda por 2/5. Próxima passagem. Então, eu tenho o quê? Essa aqui foi a última matriz que a gente encontrou. Então, já está próximo de chegar na identidade. Para chegar na identidade aqui do lado esquerdo, eu tenho que zerar esse elemento e zerar esse elemento. Ok? Então, para isso, o que eu vou fazer? A linha 1 vai receber meio vezes L3 mais L1. E a linha 2 vai receber menos meio L3 mais L2. Então, a linha 3 eu não vou mexer nela. Só vou estar alterando linha 1 e linha 2. Então, quando eu faço isso, essas duas operações na linha 1 e na linha 2, a linha 1 fica 1, 0, 0, 1/5 menos 1/5, 2/5. A segunda linha fica 0, 1, 0, menos 1/5, 1/5 e 3/5. E a linha 3, que eu não modifiquei ela mais, fica 0, 0, 1, 2/5, 3/5 e menos 1/5. Então, observem que, através das operações elementares, eu transformei a matriz A aqui, ó, tá vendo? Ó, que estava do lado esquerdo, na matriz identidade de ordem 3. E a matriz identidade de ordem 3, que estava do lado direito, eu transformei nessa matriz aqui, ó. Então, essa matriz que nós encontramos
ao fazer essas transformações, gerou então a matriz A-1. Então essa matriz aqui, ó, com esses elementos, é a inversa da matriz A. Então, portanto, temos que a inversa, ou seja, A-1 é a matriz 3×3, cujos elementos da primeira linha é 1/5, -1/5 e 2/5. Segunda linha, -1/5, 1/5 e 3/5. E terceira linha, 2/5, 3/5 e -1/5. Então, para confirmar, vocês façam aí, para fazer o teste da confirmação, para ver se realmente essa matriz é inversa de A. Então, calcula aí o A vezes A-1, isso vai ter que dar a identidade de ordem 3, e depois calculem A-1 vezes A, e também tem que dar a identidade de ordem 3, ok? Então, isso aí é só para vocês confirmarem que o resultado está correto. Então, o exercício acaba por aqui. Nós nos vemos, então, no próximo vídeo de exercícios, ok? Até mais. Um abraço.